ti. As trevas, a terra pode estar em trevas, mas a glória do Senhor está sobre ti. Então ele manda que a gente levante, independente das circunstâncias, independente das situações, devemos levantar e resplandecer a sua glória. Ou seja, como o louvor acabou de dizer, esconder a palavra dele no nosso coração, porque assim nós não vamos pecar contra ele e a sua glória vai brilhar. O mundo vai ver o nosso rosto resplandecendo a sua glória, resplandecendo a sua presença. E é isso que nós devemos buscar, o resplendor da glória do Altíssimo, porque ele já ordenou, ele já declarou, ele já decretou. Isaías 60, levanta e resplandece, ó Jerusalém, pois a glória do Senhor, o eterno, soberano, o onipotente, está sobre ti. A terra pode estar em trevas, pode ter muitos problemas, pode ter muitas lutas, pode estar em meio à corrupção, em meio à violência, em meio à destruição, como nós estamos vendo acontecer por todos os lados. O próprio Israel está em guerra, lutando pela sua sobrevivência, lutando para não ser extinta. Mas a glória do Senhor está sobre ti, diz ele, o Eterno, como ele declara também em Deuteronômio 6. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, é o que está escrito na palavra. É o que ele declara. Ele é único, ele é soberano, ele é onipotente, ele é poderoso e ele cuida dos seus. E ele cuida dos seus. Ele cuida do seu povo, ainda que pequenino, mas ele cuida. Ele se importa com o seu povo. Ele se importa com os seus. Ele se importa com aqueles que o amam. Pois também está escrito, Isaías 64, desde toda a antiguidade, nunca se viu ou ouviu falar de um Deus, o único e verdadeiro Deus, o Shemar Israel, que trabalha em favor dos que nele esperam, dos que nele confiam. Esse é o nosso Deus, este é o nosso Abba, este é o Criador, este é o Redentor Todo-Poderoso. Ele trabalha em favor dos que nele esperam. Ele trabalha em favor dos que nele confiam. E nós confiamos em ti. Nós confiamos em ti, Senhor. Podemos declarar que nós confiamos no Eterno, que nós estamos na presença dele e que por todo o tempo da nossa vida nós estamos lutando para permanecer. Nós estamos tentando viver em santidade. E é isso que importa para o Criador. As nossas tentativas. Não importa quantas vezes você caiu, para ele não importa. Não importa quantas vezes você falhou. O que importa é que ele está cuidando de tudo. Ele está à frente de todas as coisas. E que ele conhece a nossa trajetória aqui nesta terra. Pois o Salmo 103 também diz que o motivo de nós não sermos consumidos é porque o Senhor conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que a nossa estrutura, ela é o quê? Ela é pó. Ou seja, somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos. Mas o Senhor nos ama mesmo assim. Mesmo com a nossa imperfeição. Mesmo com as nossas falhas. Mesmo com os nossos pecados, Ele nos ama. E o seu amor é incondicional, é profundo, é verdadeiro, é independente do que você faça. Então, essa palavra, ela conforta aquele que se vive no peso da opressão. Você não pode fazer isso porque senão você vai pecar. Você não pode fazer isso porque senão você não vai para o céu. Quando a gente realmente lê, medita nas Escrituras, nós sabemos, nós aprendemos a verdade. O Espírito Santo do Senhor nos dá o discernimento e o entendimento real daquilo que Ele, em sua carta de amor, quer nos transmitir. E assim nós somos libertos. Pois o próprio Yeshua, o Senhor Jesus, Ele declarou que
O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós não temos o conhecimento necessário, nós somos levados como a onda do mar, de um lado para outro. Um fala uma coisa, a gente vai para ali. Outro fala outra coisa, a gente vai para ali também. Isso acontecia muito comigo. Eu era muito levada pelas ondas do mar. O que cada um dizia era o que eu seguia. O que uma religião falava, lá ia eu. Na minha sinceridade. Querendo a todo custo andar com o Criador. Amar e viver a plenitude do que Ele tem para mim. Amando esse Abba querido. Porque Ele é nosso Abba, Ele é nosso Pai. E aí, na nossa sinceridade, às vezes nós erramos. Por quê? Porque não vamos buscar aqui, nós e Ele, mais profundo. E a gente vai atrás de líderes religiosos. A gente vai atrás de templos. A gente vai atrás de pessoas. A gente vai atrás de doutrinas. E a gente vai atrás de tradições humanas. Tradições humanas. E Ele fala que não é assim que tem que ser. Foi uma das coisas que Yeshua mais combateu aqui. Jesus, tá? Foi uma das coisas que ele mais combateu. O que foi? Foi a religiosidade. Foi essas doutrinas falsas. Foi os falsos profetas. Foi a escravidão para com o seu povo. E por isso ele declarou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque quando nós vamos buscar na fonte, a fonte das águas, como o próprio louvor falava, as tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, Senhor. Quando a gente vai buscar na fonte da água da vida, que é o próprio Yeshua HaMashiach, aí sim, nós somos libertos. As escamas caem dos nossos olhos. E ao cair as escamas, nós conseguimos ver com clareza, como esse sol que está brilhando mais forte agora. Consegue ver aí o resplandor dele chegando aqui? Ou seja, a gente recebe a iluminação do céu. A iluminação da glória, a iluminação do eterno. E essa iluminação muda a nossa história. E essa iluminação, ela faz com que a gente com que a gente alcance um novo tempo, com que a gente alcance uma nova história, com que tudo mude na nossa vida. E aí ele nos liberta da religiosidade, do fanatismo religioso. Ele nos liberta das doutrinas de um e outro templo, que são vários. Por que são vários templos? E todos os dias abrem novos templos em todos os lugares, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque cada um quer viver da sua maneira. Mas ninguém quer buscar a verdadeira iluminação do alto. Nós devemos buscar aquilo que vem do eterno, aquilo que vem do Criador. E o nosso Criador, ele declara que nós somos seus. E ele declara que ele, o próprio Yeshua, já pagou o preço por nós. E ao pagar o preço por nós, nós não somos mais servos. Nós não somos mais servos. E nós aprendemos nos templos que nós somos servos. Aprendemos o tempo todo que nós somos servos. Eu aprendi isso e vivi como uma serva mesmo, oprimida, me sentindo culpada. Tudo que eu fazia achava que era pecado, que eu estava pecando. E a gente deixa de viver a plenitude que o Criador tem para nós. E eu estou aqui hoje para mostrar para você que não é assim. Quando o conhecimento entra, quando nós bebemos da água da fonte da vida, que é a Yeshua HaMashiach, nós somos libertos. E quando ele abre os nossos olhos, ele quer que a gente tome posição e que a gente se liberte dessas opressões. E que você entenda a sua verdadeira identidade. E a sua identidade é de filha, é de filho amado do Senhor. E não mais de servos. Ah, você tá, não sei. Não, isso que você está falando, né? Você pode duvidar. Ah, porque eu aprendi a vida toda, não é? Quando nós aprendemos, a gente acha que aquilo é o certo mesmo. Você acha que você está servindo. Às vezes até no trabalho as pessoas falam para você, não, porque você está fazendo é para Deus. Porque você está fazendo é para Deus e você acredita que realmente você está servindo o Senhor. E você tem que viver oprimido, e você tem que viver de cabeça baixa, e você tem que viver escravo, porque você está fazendo para Deus. E o Senhor diz, não foi para isso que eu te chamei. Você está perecendo à toa porque não está buscando conhecimento. Porque está acreditando em homens e não em mim. Porque está acreditando em doutrinas cristãs e não na minha palavra. Mas quando você buscar em mim de verdade, você vai ver que você não tem nada de servo. Porque o servo, disse o próprio Senhor Yeshua, disse o próprio Criador, disse o próprio Salvador, ele declarou. Ele disse, vós já não sois servos
Porque os servos não sabem do que o seu senhor faz. Então, ele mesmo declarou, você não é servo não. Está escrito aqui, ó, na palavra, foi ele quem disse. E às vezes a gente fica acreditando nos seres humanos que pegam um pedacinho só e fica ali aprisionando o povo de Deus, o rebanho do Senhor, as ovelhas do Criador. Sendo que, no entanto, eles nem querem apacentar essas ovelhas. Nem querem. Querem apenas lucrar com elas. Por isso, servos têm que ficar ali servindo, oprimido. E o Criador diz, não foi para isso. Eu morri na cruz, foi para te libertar. Eu suportei toda a dor da cruz, foi para te salvar. Foi para te dar a adoção de filho e não mais de servo. Esse negócio de servo não existe mais. O servo é para aquele que não conhece. É para aquele que não tem intimidade. Aí sim, se você não tem intimidade com o Criador, então sim, você pode ser servo. Porque ele diz que o servo não sabe do que o seu Senhor faz, os planos do seu Senhor. Ele não sabe de nada da vida do seu Senhor. Porque ele é apenas servo, ele está ali apenas para servir. Mas o filho, o amigo, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que passa com o outro. Ele sabe. E é isso que ele nos chamou para ser. A palavra, a Escritura Sagrada diz que depois que ele venceu o sacrifício da cruz e que ele ressuscitou e foi assentar-se à direita do Pai, do Criador e do Todo-Poderoso, o Eterno, nosso Pai, agora nós recebemos por meio dele, Yeshua HaMashiach, por meio dele nós recebemos o direito e a adoção de filhos. E agora nós somos os seus herdeiros do Eterno e co-herdeiros de Cristo Jesus, Yeshua, o HaMashiach. E aí, o ungido do Senhor, Mashiach quer dizer o ungido, Salvador. Então, nós recebemos agora a adoção de filhos por causa dele. Se você ainda está se sentindo servo, acreditando que você é servo, é porque você não recebeu esse sacrifício. Você não recebeu esse sangue precioso que a gente canta tanto, que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, que tem o poder de nos restaurar. Ele nos restaurou e restaurou principalmente a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Pai, o nosso relacionamento com o Pai. E uma vez que esse relacionamento ele foi restaurado, uma vez que a nossa comunhão foi restaurada, e agora a gente pode ter livre acesso ao Pai. Por quê? Porque o véu do templo se rasgou. E a partir do momento que o véu do templo se rasgou, agora nós temos livre acesso. Você não precisa mais de líderes religiosos. Você não precisa mais de estar vivendo oprimido. Porque ele, o véu do templo já se rasgou. Ele já pagou o preço por mim, por você. Ele já nos restaurou. Ele já nos resgatou. E nós não somos mais escravos. Ele já nos libertou, como ele libertou Israel lá do Egito. Foi ali, já foi para mostrar. Nós não somos mais servos, mas nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. E é isso que você deve receber. Guardar essa palavra no coração. Viver essa plenitude e crer e confiar e acreditar que você é filho amado do Pai, filho amado do Eterno. E agora, adquirindo esse conhecimento, você é livre. Pois aquele que conhece a palavra verdadeiramente, sois livre. Livre. Livre para viver, livre para honrar, livre para usufruir do transbordar do Senhor, do Eterno, sobre a sua vida. Então, viva hoje a plenitude. Aceite hoje a sua adoção de filho. Receba esse Abba, querido, com o coração e com os braços abertos. E deixe de lado esse negócio de servo. Porque você não é servo. Ele já te libertou. Mas você é filho e filha amada. Essa é a sua identidade. Foi para isso que ele nos chamou. Foi para isso que ele venceu e suportou todo o sacrifício lá na cruz do Calvário. Foi para nos dar o melhor. Ele é o plano perfeito. Ele é o soberano. Ele é o majestoso. Toda honra e toda glória ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Recebe. Isso é o que acontece quando você sai da Matrix. Preste muita atenção. Você é liberto. Quando você sai da Matrix, você é liberto. Você é salvo. Você é restaurado. Para louvar, para
Libertar.